Bom dia, queridos amigos ouvintes da Mundial. Estamos iniciando agora o nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito na Rádio Mundial, falando sempre também da medicina chinesa, sempre às terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, direto dos estúdios aqui da Avenida Paulista. Hoje o assunto da primeira meia hora do programa vai ser tireoidite de Hashimoto. Assunto bem prevalente, bem interessante, tem uma incidência muito grande dessa inflamação da tireoide. É uma doença autoimune, muitas pessoas já conhecem, muitas pessoas já têm a tireoidite de Hashimoto. Existe aí a produção de anticorpos, que são células que agridem a tireoide. Então, por isso, uma doença autoimune. É a causa mais frequente do hipotireoidismo. Então, a causa mais frequente do hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, que muitas vezes começa ainda jovem. Na mulher, a prevalência é de 5 a 8 vezes maior do que no sexo masculino. Muito se discute na medicina a respeito das causas. Alguns artigos responsabilizam infecções virais. Às vezes a pessoa tem, em algum momento da vida, contato com um vírus, algum tipo de vírus crônico, que é imperceptível e que acaba lesando a tireoide. Fator genético, é muito comum mais de uma pessoa na mesma família ter a tireoidite de Hashimoto. O excesso de iodo na alimentação, pessoa que come muito sal, muitos alimentos embutidos, né? Então, todos esses presuntos, salame, mortadela, lanche demais, muito salgados, muitas alimentações industrializadas de pacotinho, tem uma quantidade de sal maior, até porque o sal conserva os alimentos. Alimentos enlatados também. Produtos derivados do frutos do mar, derivados do mar. Gente que come muito peixe só de água salgada, muito camarão, lagosta, lula, marisco, algas, né? Come muito sushi, só come sushi, salmão, pode dar um aumento do iodo na circulação. Pessoas que comem muito salgadinhos, muitas frituras, que em geral tem uma quantidade de sal maior. Pessoas que tomam sopas, essas sopas pré-fabricadas, pré-preparadas, de saquinho, miojo, né? Que tem uma quantidade de sal naquele pozinho maior. Então, esse excesso de iodo pode lesar a tireoide. As células rompem quando elas estão com excesso de iodo. Então, as células da tireoide absorvem muito iodo e pode ser uma das causas, porque elas rompem e nessa ruptura o organismo entende que existe uma proteína estranha ali presente na circulação, então ele produz anticorpo que vai conter a tireoide. Atacar a tireoide e acaba produzindo ali um processo inflamatório. E na medida que esse processo inflamatório vai acontecendo, a produção dos hormônios da tireoide cai e vai levando a longo prazo ao hipotireoidismo. Né? O iodo, sem dúvida nenhuma, é importante. Não é para parar de comer o sal. O sal é importante para o nosso corpo. Né? O sal iodado hoje pode usar outros tipos de sal, sal marinho, né? O sal do Himalaia. O sal é a matéria-prima, o iodo que é contido no sal é a matéria-prima para a formação dos hormônios da tireoide. Ninguém vive sem tireoide. O que tem que evitar são os excessos. É melhor você comer comidas frescas, né? Comidas não industrializadas. E hoje você pode ir num restaurante por quilo, você vai ter uma série de legumes e verduras ali cozidos só no vapor.
né? Às vezes só com água e sal. Tem que se evitar colocar assim caldos de galinha, caldo de carne nos legumes para dar sabor, porque tem uma quantidade de gordura e sal muito mais alta. Porque tem pessoas que não gostam do sabor dos legumes e acabam acrescentando temperos muito fortes, industrializados, que levam ao mal de ter excesso de gordura, iodo e conservantes. Como eu já falei, a prevalência é muito maior nas mulheres, chega a ser 8 vezes maior em mulheres do que em homens. Quanto mais idade a mulher tem, mais risco da tireoidite de Hashimoto. Isso não quer dizer que as meninas jovens hoje, de adolescentes ou adultas jovens, na faixa dos 20 aos 30, 35 anos, já têm bastante Hashimoto. Pode haver Hashimoto também nas crianças. A gente já tem visto crianças, às vezes, de 5, 6, 7 anos com hipotireoidismo devido à tireoidite de Hashimoto. Os sintomas são clássicos. Normalmente, quando a tireoidite leva ao hipotireoidismo, que é a diminuição da produção dos hormônios T3 e T4 pela tireoide, só assim vai levar a sintomas, que são os sintomas do hipotireoidismo. É cansaço, fadiga, muita sensibilidade ao frio, prisão de ventre, unhas fracas, palidez, um rosto inchado, unhas fracas, dores nos músculos e nas articulações, lapsos de memória, muito desânimo, levando à depressão, desmotivação, mulheres que menstruam demais, que têm uma menstruação hemorrágica, pode ser um hipotireoidismo subclínico e até como causa a tireoidite de Hashimoto. Então, muitas pessoas já me perguntaram se a tireoide dói. Normalmente não. Normalmente a tireoidite de Hashimoto não dói, não vai doer o pescoço. Existem doenças da tireoide, como o hipertireoidismo agudo, que pode causar dor no pescoço, mas no caso da Hashimoto não. É uma doença muitas vezes imperceptível. Se a pessoa não fizer os exames, principalmente a dosagem dos anticorpos no sangue, não vai saber que tem Hashimoto. É uma doença insidiosa, crônica, lenta, que se desenvolve ao longo de anos. A tireoidite, ela pode levar ao hipotireoidismo em 3 a 5% dos indivíduos que já têm o anticorpo presente na circulação por muitos anos. A glândula tireoide, ela tem uma reserva funcional importante, portanto, pode levar anos, mesmo com algumas células da tireoide destruídas pelos anticorpos, mesmo assim a tireoide tem células sadias e que podem manter o funcionamento normal dos hormônios, né? A produção normal. O diagnóstico em geral nós fazemos com a dosagem do T3, T4, do TSH e dos anticorpos, que são a antitireoglobulina e a antiperoxidase. Esses são o nome dos anticorpos que agridem a tireoide. Isso é um exame de sangue simples, que você faz com pedido médico no laboratório, e aí esses anticorpos podem vir em dosagens mínimas ou até bastante altas. E mesmo assim, pacientes com anticorpos de 600, 1000, mesmo assim podem ter a função da tireoide, o T3, T4 e o TSH normais. E o tratamento? Ninguém trata o anticorpo da tireoide, não tem tratamento para o anticorpo da tireoide. O que normalmente o médico faz é ver a quantidade de anticorpos e ir acompanhando, ver se o paciente tem hipotireoidismo instalado e repor o hormônio da tireoide, né? É como se ele tivesse que cuidar para que a pessoa não entre na insuficiência da tireoide mais acentuada, mais grave, que leva a um hipotireoidismo maior.
Então, muitas vezes, alguns médicos tomam a conduta de dar pequenas doses da levotiroxina, do hormônio da tireoide, para evitar que o hipotireoidismo se agrave. Outros esperam o funcionamento normal, não interferem em nada, para deixar que o organismo reaja de alguma forma, e às vezes, muitas vezes, a pessoa já está com 40, 50, 60 anos, com tireoidite há mais de 30, 40 anos, e ainda está mantendo uma tireoide funcionando. Mas o que eu gostaria de falar hoje para vocês é o que está por trás disso, sobre o ponto de vista da emoção, sobre o ponto de vista da energia, né? Porque o que acontece com a energia do corpo para a pessoa desenvolver a tireoidite? Na medicina chinesa, é fundamental a ideia de que existe uma deficiência de energia, uma deficiência especificamente do yin. Ocorre uma deficiência de yin primária no rim, né? No livro do Ling Shu, que é um grande livro chinês de ensinamentos médicos, o Ling Shu diz que a formação dessa glândula tireoide vem da energia da mãe, do rim da mãe, da energia Jing da mãe. Né? Então, se é uma mãe adoecida, uma mãe com mais idade, ela pode transmitir menos energia através do rim dela para o feto. A energia ancestral, a energia Jing ancestral. Com o tempo, o que acontece? Essa energia baixa do yin do rim, que não é diagnosticada porque não existe exame de laboratório que aponte isso, o único exame que determina se a energia yin do rim é baixa no indivíduo é exatamente o exame do pulso e da língua, que é o diagnóstico clássico chinês. Então, quando nós colocamos a mão no pulso, o terceiro dedo do pulso, no pulso radial bilateral, nos dois braços, em geral é fraco. E é muito comum nós termos esse contato com um rim direito baixo. O rim direito é um rim ancestral. Né? Eu já falei várias vezes aqui no programa que no momento da fecundação, a energia hereditária, o Jing do pai e da mãe se encontram e vão estar alojados no rim direito do feto. E nós nascemos com uma energia de rim direito para vivermos 80 anos, 60, 120 anos, cada um tem o seu quantum, a sua quantidade X de energia, e na verdade, no momento em que nós nascemos e se corta o cordão umbilical, nós já estaríamos envelhecendo, gastando essa energia Jing. Se no dia a dia você tem um dia a dia atribulado, um desgaste muito grande, às vezes uma gestação da mulher, uma gestação difícil, uma gestação onde existe muitos vômitos, muita náusea, muita fraqueza, momentos que a mulher durante a gestação tem problemas da placenta, precisa ficar muito no repouso, uma gravidez bem complicada, essas gravidezes acabam interferindo na quantidade de energia que a mãe manda para o feto através da placenta no dia a dia dessa gestação. Isso pode fazer com que a mãe enfraqueça o seu rim e com isso também dê menos contribuição de energia do rim da mãe para o rim do feto, independentemente da energia da fecundação, que é a energia Jing. Com o tempo, nós notamos que essas pessoas que têm tireoidite de Hashimoto, de fato, comprovadamente no consultório, tem fraqueza energética do rim, muitas vezes do rim esquerdo, quando a pessoa já tem aí 45, 50 anos, que se aproxima, mulheres na menopausa, cai muita energia do rim e nós entramos com a tonificação com as ervas da energia do rim. Com isso, nós vamos evitar que o fogo do fígado aumenta, porque a energia do rim comanda, alimenta a energia do fígado, e quando você tem o yin do rim baixo e o yang do fígado alto, nós temos aí uma grande chance de fazer tireoidite, ou de gerarmos hipotireoidismo.
Do ponto de vista, então, da medicina chinesa, recomendamos a acupuntura, muita acupuntura, fazer aulas que nutram o yin, aulas de tai chi, lian kun, meditação. Meditação é fundamental, diminui muito qualquer doença autoimune, né? Ter o contato com você, desacelerar o cérebro, conter essa energia que está em revolução circulando no seu corpo, faz com que você tenha mais paz, mais calma e economize essa energia yin, né? Você vai fortalecer, muito pelo contrário, você vai diminuir o yang excessivo e fortalecer o yin. A energia yin é a energia da parada do movimento, do silêncio, da calma, da paz. Então, isso com certeza ajuda muito a tireoide. Do ponto de vista emocional, aí nós temos as questões, né? O que será que emocionalmente pode levar a uma tireoidite de Hashimoto? As questões relacionadas à insegurança de longa data, indecisões, lembrando sempre que a tireoide é um órgão duplo e todo órgão duplo no nosso organismo tem a ver com eu vou para cá, vou para lá, quero ou não quero. Eu preciso falar e não falo. Eu preciso fazer e não faço. Lembrando que o pescoço, onde está a tireoide, é o que liga a cabeça ao corpo. Então, eu penso e não falo, eu penso e não faço, pode dar uma estagnação de energia ali no pescoço. É bem interessante que a tireoide tem uma analogia de ser muito parecida com uma borboleta. Ela tem como se fosse duas asas. Ela tem o istmo, que é no centro, que fica bem em cima da traqueia, que é uma porção da tireoide mais fina e que une o lobo direito com o lobo esquerdo da tireoide. E você tem as duas tireoides, direita e esquerda, unidas aí pelo istmo, como se fosse uma borboleta. Se essa borboleta está presa, não fala, está presa, não voa, não faz o que quer, adoece. Ela tenta e não consegue, adoece. Muitas vezes pode representar um conflito de desadequação. Eu não sou adequado para, não sou competente para, eu me sinto diminuído, me sinto incapaz, eu não consigo fazer isso de uma forma crônica. Às vezes até dentro da família, uma família que não acredita naquele jovem, uma pessoa que diminui a outra, que critica demais o outro, pode levar a essa estagnação da tireoide. Necessidade também, muitas vezes, de frear, de parar de fazer algo na vida. Uma decisão que nunca é tomada. E você vai levando aquilo, vai levando, sabe? Muitas vezes existe a consciência de que aquilo tem que parar, de que aquele relacionamento tem que acabar, de que aquele trabalho tem que mudar. Não estou feliz, eu estou aqui só para ganhar o meu dia a dia, a comida. Se você continuar assim, você vai ficar na carência. E primeiro órgão que pode sofrer a sua carência é a sua própria tireoide, que vai parar de produzir hormônio, né? Porque você não está fluindo a energia na sua vida de uma forma saudável, com alegria, com prosperidade. Tudo tem uma razão de ser. Ninguém vai ter uma doença, seja ela qual for, se não tiver atrás dela ou crenças erradas, muitas vezes crenças que são incutidas pela própria família, pela sociedade, por você mesma, experiências que você já viveu e que não foram confortáveis e que faz com que você recue na vida, deixando de se lançar à vida com coragem. E martelando aquela mesmice todo dia e aquela irritabilidade, aquela implicando, aquela pessoa chata, implicante. Por quê? Ela não está satisfeita com ela mesma e não consegue fazer a mudança.
conflito de ter que lutar com os outros para sobreviver. Então, aquela briga no dia a dia pela sobrevivência num ambiente de trabalho hostil, aonde você até gosta do que faz, mas as pessoas querem te passar a perna, você tem que mostrar o tempo todo que você é capaz, que você é competente, que você consegue. Isso pode afetar a tireoide. Conflito em fugir do perigo. Eu quero fugir, mas eu sou impedido, eu não sei como fugir, eu não sei o que fazer. Então, é mais ou menos esses, né? Desadequação, insegurança, indecisão, luta pela sobrevivência, não consegue frear o ritmo da vida. Por exemplo, mulheres que têm tireoidite de Hashimoto depois do parto, né? Uma mudança grande de vida, onde existe um desgaste de energia grande. Essa mulher, às vezes, demorou mais de 35 anos, está com 37 anos, 40 anos, 42 anos e vai ter o primeiro filho. Então, porque ela teve uma carreira, teve uma opção de fazer uma carreira de sucesso profissional e realmente conseguiu, mas a carreira exige muito também depois do seu parto. Então, você não quer abrir mão do seu sucesso, da sua carreira e até do dinheiro que ela proporciona a você, porém você tem o conflito de ser mãe, de querer estar com seu filho, de querer curtir o bebê, de ter uma imensa saudade de deixá-lo longe de você durante o dia. E de você não conseguir impor um ritmo mais desacelerado à sua carreira. Então, para você mostrar que você é competente, que você não é desigual porque teve filho, você acaba fazendo hora extra. O chefe te chama e você não diz não, você deveria, olha, doutor, agora, senhor, eu preciso voltar para casa porque eu tenho que buscar o meu filho na escola, eu preciso conviver. Então, poucos são os chefes, os superiores que entendem isso. Isso cria um conflito, um duelo e um cansaço físico. Isso sim diminui o yin da mulher e isso sim provoca o hipotireoidismo, a tireoidite de Hashimoto ou só o hipotireoidismo. Sem falar dos nódulos da tireoide. Quem tem nódulo na tireoide cisto não quer dizer que tenha tireoidite de Hashimoto. Normalmente, a tireoidite de Hashimoto mostra na ultrassonografia uma heterogênea, difusamente heterogênea tireoide. Então, tem uma deformidade na tireoide, ela está um pouco mais aumentada, mas não necessariamente com nódulos. Pode haver tireoidite de Hashimoto com nódulos? Pode haver, mas no geral existe um padrão difuso de inflamação que é detectada na ultrassonografia. Mas o diagnóstico é firmado com a dosagem do anticorpo no sangue. O tratamento, então, acupuntura, ervas chinesas que tonifiquem o yin, tanto o yin do fígado como o yin do rim, principalmente do rim, a homeopatia. Nós tratamos a tireoide, por exemplo, hipotireoidismo subclínico, que às vezes os exames estão ali no limite da normalidade, mas a gente já percebe que o paciente tem sintomas já de hipotireoidismo, então nós entramos com fórmulas de tireoide glândula, tiroxina, iodum, fucus, medicamentos homeopáticos em potências baixas que estimulam e muitas vezes tornam a tireoide com função normal, transformam a tireoide numa função normal, sem necessariamente precisar repor o hormônio. Antigamente, nós fazíamos muito isosangue, né, que é tirar o sangue da paciente, mandar fazer a homeopatia do próprio sangue. Durante muitos anos eu prescrevia, acompanhava pacientes, mas eu percebi que isso não vai fazer diferença. Que era muito mais interessante entrar com a medicina chinesa, que é a fitoterapia chinesa, na tonificação do yin, que eu conseguia muito melhores resultados, inclusive de diminuir fortemente a quantidade de anticorpos dosados no sangue.
desistir de fazer esse procedimento. Continuo indicando muito acupuntura, qualidade de vida, alimentação saudável e procuro fazer a pessoa entender o lado emocional dela, trabalhar com esse emocional, procurar muitas vezes fazer uma psicoterapia, fazer exercíciozinho. As pessoas só se preocupam em fazer exercícios yang, né? Academia, musculação, esteira, natação, spinning, corrida, mas para a tireoide o bom é yoga, o bom é tai chi, lian kun, coisas que cresçam o yin e diminuam o yang, que é o movimento. Então, esse vídeo foi gravado e nós vamos colocar amanhã no YouTube, para você que perdeu o programa no começo, para você ter acesso no meu YouTube, doutora Ana Clélia Matos, e também no Facebook, doutora Ana Clélia Matos.